Então, a gente está na pergunta aí de número 161 do Catecismo Maior de Westminster. A gente terminou na semana passada falando das nossas obrigações, né, diante da palavra de Deus, das exigências que são feitas dos crentes quando eles estão ouvindo a pregação da palavra. Então, lembra que a gente viu também que os pregadores eles têm exigências, né, têm obrigações, melhor dizendo. Eles não podem pregar a palavra de qualquer maneira e nós também temos as nossas obrigações. Nós não podemos ouvir a palavra de qualquer maneira, né? Um jeito certo para isso. E agora a gente vai entrar aí no uso dos sacramentos. Por que isso? Lembra que a gente anteriormente viu sobre os meios de graça. Então, a gente viu que os meios de graça, quais são os meios de graça? São palavra e os sacramentos. Quais são os sacramentos? Batismo e Santa Ceia. Não é casamento, não é extrema-unção, né? Então, sacramentos, a gente só tem 2, que são aqueles que foram dados por Deus na sua palavra, são os que aparecem na palavra, né? Então, por isso que a gente vai agora se voltar para os sacramentos, porque eles são meios de graça. Então, a gente já viu o primeiro meio de graça, que é a palavra. Agora, batismo e ceia do Senhor, né? Os sacramentos. Então, a pergunta de número 161 diz assim: como os sacramentos se tornam meios eficazes de salvação? Respondamos: os sacramentos tornam-se meios eficazes de salvação, não por qualquer poder inerente do tempo, nem por nenhuma virtude derivada da piedade ou da intenção de quem os administra, mas unicamente pela operação do Espírito Santo e da bênção de Cristo, quem nos instituiu. Então, a pergunta ali fala que os sacramentos, né? Ela faz uma pergunta pressupondo que os sacramentos são um meio eficaz de salvação. Então, ela pressupõe isso, né? Mas como esses sacramentos são meios eficazes de salvação? A gente respondeu aqui, né? Eles não têm nenhum poder inerente neles mesmos, nenhuma virtude derivada ou nenhuma intenção do ministro, né? Daquele que o administra, que torna esses sacramentos eficazes. Mas é unicamente pela operação do Espírito Santo, tá? E pela bênção de Cristo que os instituiu. E aí estão os textos, né? A gente vai abrir neles a 1 de Pedro 3:21. Primeiro, os irmãos abram aí, né? Os irmãos nos ajudem. A 1 de Pedro 3:21, outro abra lá em Atos 8:13 e versículo 23 também de Atos 8. E 1 Coríntios 3:6-7, tá? Que aí esses textos aí falam da eficácia dos sacramentos, depende exclusivamente da operação do Espírito Santo e da bênção de Cristo, não de nenhum poder intrínseco, nem de nenhum poder derivado dos ministros que os administram. Quem achou pode ler o primeiro texto, por favor. A qual, figurando o batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da injustiça da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, aí é o texto onde o apóstolo Pedro, ele faz uma comparação entre as águas do batismo e as águas do dilúvio, né? Ele fala aí anteriormente, no versículo 20, né? Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. E ele termina aí falando que o batismo não é a remoção da imundícia da carne. Então, o batismo, a lavagem, né, dele é simbólica, né? O batismo mesmo, ele não remove impurezas. A gente sabe que quem faz isso é o Espírito Santo. Então, o batismo, ele simboliza isso, tá? Então, ele fala que não é a remoção da imundícia da carne, mas a indagação, ou poderia ser traduzido também essa palavra, né, como apelo ou compromisso. Eu prefiro essa tradução, acho que é mais clara, né? O compromisso de uma boa consciência
para com Deus. Então, a pessoa que é batizada, ela está assumindo um compromisso, né? Ela está assumindo o compromisso de ter uma consciência diante de Deus correta, fazendo aquilo que é correto diante de Deus, ou seja, ela está crendo em Jesus Cristo, está se arrependendo dos seus pecados. Então, o batismo, ele nele mesmo, né, não tem nenhum poder inerente, como o texto de Pedro ali nos mostra. Atos 8, 13 e 23. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe perto, porque servando extasiados, sinais e grandes milagres praticados. Esse é o 13? Esse é o Atos 8, 13. E 23, por favor. Pode ler também, o Diácono. Isso. Pois vejo que estáis em céu de amargura, laços de iniquidade. Então, aí mostra que Simão lembra... esse texto está recente na nossa cabeça, porque a gente ouviu recentemente aí o sermão do reverendo Itamar, nesse texto, que fala de Simão, o mágico, ele ouvindo ali a pregação de Filipe, o evangelista, ele abraçou a fé, né? E ele mesmo foi batizado. Mas depois você vê que ele tenta comprar o poder do Espírito Santo, né? Ou comprar a graça ali de Deus conferida aos apóstolos, de impondo as mãos sobre as pessoas, o Espírito descer sobre elas. Aí Simão tenta adquirir isso para ele, comprar essa graça para ele. Aí Pedro fala aí, né? No versículo 22, anteriormente, né, antes do versículo 23, ele fala assim, arrepende-te, melhor, antes ainda, né, 21, não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus, arrepende-te, pois da tua maldade roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. E aí ele responde, né, respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Então, veja que Simão ele foi batizado, mas ele estava em fel de amargura e laço de iniquidade, né? Então, pelo que o texto dá a entender, Simão não creu de verdade, ele não foi salvo. Então, tá vendo que o batismo, por si só, ele não salva ninguém. O poder da salvação não está inerente, não é intrínseco ao batismo, mas é Deus quem salva, né? O batismo é um sacramento que simboliza ali a purificação, o perdão de pecados, o compromisso de uma boa consciência para com Deus, como nós falamos, mas ele mesmo não tem o poder inerente de a salvação. E 1 Coríntios 3, 6 a 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é uma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Esse texto, ele foi colocado ali para mostrar a ideia de que é Deus quem faz a obra, né? Então, é Deus quem trabalha no coração do homem, é Deus quem dá o crescimento. Então, no sentido de que é o Espírito Santo, o poder dos sacramentos está na operação do Espírito Santo, né? E na bênção de Cristo, tá bom? E aí a primeira pergunta que desenvolve a resposta lá do catecismo, a resposta de número 161, fala aí da Igreja Católica, né? De como eles enxergam a eficácia dos sacramentos. Então, diz assim, aqui ensina a Igreja Católica sobre a eficácia dos sacramentos. A Igreja Católica Romana ensina que a graça está contida nos sacramentos em si mesmos e que é conferida a todo participante dos sacramentos que não lhe resista deliberadamente. Então, se a pessoa recebe os sacramentos sem resistência nenhuma, a graça que está no sacramento, eles entendem que essa graça está inerente nos sacramentos, e se a pessoa participa dele, sem resistência, essa graça é conferida a essa pessoa, né? Ela afirma que essa graça é concedida como um opus operatum, né, que é uma expressão em latim
que significa obra realizada ou operação produzida em todo que a recebe sem resistência intencional. Então, a graça dos sacramentos é uma operação produzida a todo aquele que não resiste intencionalmente aos sacramentos. A pessoa pode desconhecer a verdade sobre Deus, sobre o caminho da salvação, pode até mesmo estar inconsciente por causa de doença ou acidente. Assim mesmo, alega-se que o batismo por si mesmo lhe conferirá a graça da regeneração. Então, por exemplo, a pessoa que está em coma no hospital, né, recebe aí o batismo. Isso aí, o batismo vai valer para ela, né? Vai regenerá-la, entendeu? Então, por que isso? Porque o batismo ele tem uma graça inerente, ele tem poder em si mesmo. Segundo tal ensino, a fé não é necessária. O sacramento é eficaz em e por si mesmo, exatamente como um pedaço de ferro incandescente que queima alguém, creia ele ou não. Está lá no Concílio de Trento, né? Seção 7, cânones 6 e 8. Se você copiar isso aí e colar na internet, você vai achar. Mas deixa para fazer isso depois, né? Como a gente viu nas semanas passadas. Os sacramentos têm algum poder em si mesmos? Não. O nosso catecismo rejeita corretamente a visão católica romana da eficácia dos sacramentos, ao afirmar que eles não se tornam meios eficazes de salvação por nenhum poder neles mesmos. A visão católica romana não é verdadeira e não se respalda na Bíblia. Então, como nós vimos aqui, agora há pouco, os sacramentos eles não têm poder neles mesmos. Isso é provado lá pelo texto de Atos 8. Simão recebeu o batismo, mas ele mesmo não recebeu a graça do batismo. Não foi salvo, né? Pedro disse lá, vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então, se o batismo fosse ali, como eles falam, né, aquela expressão, não, opus operatum, a ideia de operação produzida por si mesmo, então ele certamente deveria ter conferido regeneração a Simão, tá? Que é aquela doutrina que a gente conhece como regeneração batismal, ou seja, a pessoa recebe o batismo e naquele momento ela é regenerada pelo batismo que é administrado sobre ela, né? Então, no caso ali, para eles, o batismo não é só um símbolo e um meio de graça, mas ele também tem um poder que dá essa capacidade, traz essa regeneração, né, sobre a pessoa, e no caso da ceia também seria a mesma coisa. Então, é claro que nenhuma graça ali no texto de Atos foi conferida a Simão, o mágico. Esse texto aí serve como prova de que o batismo ele não é regenerador, né? Não existe essa questão de regeneração batismal. É claro, meus irmãos, que a pessoa que recebe o batismo, ela pode ser regenerada naquele momento. Deus pode regenerar a pessoa antes, durante ou depois do batismo. Então tem gente que crê antes, é regenerado, aí essa pessoa vai chegar para a igreja e vai falar, olha, eu quero ser batizado, eu creio em Cristo como meu Senhor, eu me arrependi dos meus pecados. E essa pessoa vai receber o batismo. A pessoa pode também chegar para a igreja e falar, expressar o seu desejo de ser batizado e não ter crido antes. Pode acontecer de, enquanto o pastor está falando aqui, tem aquele momento em que o pastor faz as perguntas, né, para a pessoa aqui na frente, e ela naquele momento crê de verdade. Entendeu? Então Deus pode regenerar no momento do batismo. Agora, pode acontecer dela ser regenerada depois também. Alguém pode não crer antes, nem durante o batismo. Então, ou seja, essa pessoa não tem fé verdadeira, ela continua uma incrédula, embora, claro, externamente pareça ser uma crente. Porque ela está na igreja, está participando das coisas de Deus, expressou externamente ali um desejo de ser batizada, e ela até recebe batismo, mas continua incrédula. Agora, durante a vida dela, Deus pode trabalhar no coração dela e ela crer, né, ser regenerada. Então, a regeneração pode acontecer antes do batismo, durante o batismo ou depois do batismo. A gente não pode crer que o próprio batismo tem um poder inerente de regenerar a pessoa. Tá? A eficácia dos sacramentos depende da piedade ou do caráter moral do ministro? Não. Nesse ponto, a Igreja de Roma concorda com o protestantismo ortodoxo.
a validade e a eficácia dos sacramentos não dependem da piedade, da vida espiritual ou do caráter moral da pessoa que os administra. Então, a eficácia dos sacramentos não dependem do pastor ou do ministro que os administra, né? Então, alguém pode, por exemplo, vamos supor que tem um pastor que foi descoberto nesse mês que ele está há 4 anos vivendo em adultério. Esses 4 anos ele estava pastoreando a igreja, né? Estava administrando a ceia, estava batizando pessoas. Então, aí descobre hoje, depois de 4 anos já vivendo nessa vida, que ele está vivendo em adultério, né? Então, será que as pessoas batizadas terão que se batizar de novo? O batismo perde o valor porque aquele ministro estava vivendo em pecado, né? Isso é válido, a pergunta aqui é válida também para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não foi eficaz para os membros da igreja porque aquele ministro estava vivendo em pecado? Não, tá? Porque não depende do ministro. Aquela pessoa, aquele pastor é um ministro ordenado pela igreja, ele está administrando os sacramentos numa igreja correta, numa igreja verdadeira, e Deus está abençoando o seu povo, tá? Então não depende da vida moral, né, digamos assim, do ministro. É claro, a gente não está dizendo aqui que a vida moral do ministro não é importante, pelo amor de Deus, né? A gente não está falando isso. O ministro sabe que ele tem que ser exemplo do rebanho. Então, claro que a vida moral do pastor é importante, é muito importante. Mas a questão aqui é se é isso que traz a eficácia para os sacramentos. Não é isso, entendeu? Não é isso. É a operação do Espírito e a bênção de Cristo, tá? Então isso tem que ficar claro. A intenção do ministro determina a eficácia dos sacramentos? Não. Desde que os sacramentos sejam administrados substancialmente, de acordo com a instituição de Cristo, as intenções pessoais do ministro não afetam a sua eficácia. Então, aí a ideia de que, por exemplo, um ministro ele está nesse ofício de pastor porque ele acha que ele vai ganhar dinheiro com isso, né? Tem gente que entra no ministério por motivos errados, né? A gente sabe disso muito bem. Gente que tenta carreira em outras áreas, né, da vida, trabalho, e não conseguem progredir naquela área, já tentou várias vezes em outras áreas e não conseguiu. Aí a pessoa vou ser pastor, né? Aí vai para o seminário, faz seminário e, né, vai lá para o ministério. Está sendo pastor com a intenção errada, né? É claro que também a gente tem que pensar nisso, né? Pode acontecer a pessoa não deu certo nas outras áreas, porque Deus estava, de fato, chamando ela para ser pastor, né? Pastora. Então, assim, tem que pensar nisso também, né? Tem que pensar nessa questão. Mas aí a gente crê que Deus vai trabalhar no coração da pessoa, ela vai entender, Deus está me chamando para servir na igreja, pastoreando o seu povo. Então, talvez seja por isso que está dando errado aqui. Aí ele vai com a intenção certa. Mas eu estou falando de pessoas que estão mal intencionadas mesmo no ministério. Para ganhar dinheiro, ou porque deu errado em outras áreas, ou pode ser por qualquer outro motivo, né? Então, a pessoa está aqui com a intenção errada, mas está pastoreando a igreja. Está administrando o batismo, os sacramentos, né, a ceia do Senhor. Não é a intenção errada dessa pessoa que vai atrapalhar a eficácia do sacramento, né? A gente vai continuar sendo nutrido na alma através da administração daquela pessoa, não importa a intenção que ela está ali, né? Então, a igreja ela se beneficia disso. Deus não vai deixar de abençoar a igreja por causa da má intenção de ministros, nesse sentido, né? Também tem o inverso, né? A gente está vendo aí excursões que vão a Israel, aí vai com um pastor muito famoso, aí ele vai lá, quer ser batizado lá no Jordão pelo aquele pastor muito famoso, porque daqui não valeu, daqui era se pequeno, então tem que ir a Israel se batizar lá no Jordão, porque o pastor que está lá, ele seguia. E a água de lá do Jordão é mais abençoada, né?
Então tem vento. É a própria água que corria lá de um dos rios do Jardim do Éden, né? Tô brincando, tá, irmão? Não vai levar isso a sério, não. Mas isso aí também é um erro terrível, né? Misticismo. Na minha antiga igreja tinha isso, né? Na minha antiga igreja tinha isso. Fizeram uma viagem lá em Israel, vi lá pessoas sendo batizadas de novo. Já tinham sido batizadas na igreja, foram batizadas de novo por causa desse misticismo. Acho que tem alguma coisa especial em Israel, né? Claro, meus irmãos, a terra de Israel, eu tenho desejo de ir lá um dia, né? De passar pelos lugares que a gente vê na Bíblia, que é legal, né? Imagina você passar por uma aldeia que Jesus passou, né? Subir lá no Monte das Oliveiras. Então é legal você estar ali no ambiente do cenário dos cenários que aparecem na Bíblia. Então, por esse motivo, eu gostaria de ir, mas não porque eu acho que Israel, eu vou pisar lá, vou sair de lá mais santo, né? Ou algo do tipo. Isso não existe, né? Então, a gente sabe que antigamente Deus ele habitava especialmente em Israel, porque era o lugar do templo, o lugar onde estava ali o seu povo, mas hoje o povo de Deus está espalhado pela face da terra. O templo de Deus é a igreja dele, né? Então, Deus está especialmente conosco aqui hoje nessa reunião de oração, né? Então, a gente não pode ter esse tipo de misticismo que o nosso irmão Diácono Roberto lembrou ali muito bem, né? O que eu estava falando? Tá, que o sacramento não depende da má intenção do ministro. De que, na verdade, depende a eficácia dos sacramentos? A eficácia dos sacramentos depende verdadeira e inteiramente da operação do Espírito Santo e da bênção de Cristo que os instituiu. Então, a gente viu aqui, nas nossas leituras, que a ceia do Senhor e o batismo não foi instituído por homens, né? É claro que Cristo é homem, mas ele é Deus, né? E ele fez aquilo dirigido pelo Pai. Então, os sacramentos eles não são invenções da mente humana. Foi Cristo que os instituiu, tanto a ceia do Senhor quanto o batismo. Então, aquele que os instituiu é o mesmo que nos dá a certeza de que há uma operação do Espírito Santo, né? No caso daqueles que participam com fé verdadeira, ali nos sacramentos, né? Como mostra a nós a palavra do Senhor, as Santas Escrituras, né? Então, o Espírito que foi enviado por Cristo, ele mesmo que opera nos corações, trazendo benefício, trazendo graça ali na participação dos sacramentos. Então, como nós vemos, não depende de homem, né? Não depende da má intenção do ministro ou do caráter moral do ministro, depende do Espírito Santo, que é aquele que abençoa o seu povo, né? Tanto na pregação da palavra, como também na participação dos sacramentos. Eu até comigo mesmo para ver perguntas. Porque a Deus assim, o que seria só eficácia na vida do Senhor? Fortalecimento de fé, arrependimento quando peca, né? Crescimento em graça, seria esse tipo de coisa, né? Certeza da graça e da salvação. Vocês já passaram, né? Lá pelo. O crescimento na graça, né? A certeza da salvação. Tem crente que não tem certeza, né? De salvação. Mas essa certeza pode surgir e pode aumentar cada vez mais pelos sacramentos, né? Pelos meios de graça, né, que Deus nos concedeu para nos abençoar. Então, ficou claro para a senhora? Então, seriam os exemplos mais claros, né? Certeza da salvação, crescimento na graça, aumento de fé, aumento de santidade e arrependimento, né? Que a gente ainda peca. Então, às vezes um crente peca e continua com o coração duro. Perfeito. A gente vê os frutos do Espírito Santo, que seria também um aumento de graça, né? Um aumento de graça. Lembra lá do texto de Pedro? Eu acho que o reverendo Cleâmenes pregou aqui, naquele dia que ele veio aqui, no aniversário da igreja.
ele pregou naquele texto de 2 de Pedro, né? Que Pedro ele mostra uma progressão cada vez maior, né? Então, aquilo que é crescimento em graça. E o uso dos sacramentos, né? Assim como também da palavra, que são os meios que Deus nos deu para nós crescermos na graça, são usados para isso também, né? Para o crente crescer cada vez mais. Pastor, você me perguntou para a gente, né, se a gente já tinha dado essa matéria. Essa da certeza da salvação, nós já passamos. Pensei que você estava falando especificamente do batismo. Né? Tá, sim. É isso mesmo. É que eu lembro que o senhor tinha falado. É impossível subestimar a importância dos sacramentos? Sim. Ou melhor, é possível, né? É possível subestimar a importância dos sacramentos? Sim. E muitos o fazem. Ao mesmo tempo em que evitamos o erro da Igreja de Roma, que ensina que os sacramentos têm um poder inerente, devemos também cuidar para não cairmos no extremo oposto e afirmarmos que os sacramentos não são meios reais de graça. Então, tu vê que a Igreja de Roma ela coloca um poder inerente nos sacramentos. O outro oposto, o outro lado, é dizer que aquilo ali é só rito, só símbolo. A gente vem aqui só batizar, né, aquilo ali é rito, é cerimônia. Né? Só joga água na pessoa ali e não tem nada a ver com um meio de graça. Não serve como algo que Deus usa para nos fortalecer e nós crescermos espiritualmente. E o batismo seria a mesma coisa, né? Só uma cerimônia. A gente é memorial, né? Tem essa posição do batismo, né? O batismo ele é só memorial. A gente só está lembrando ali do que Cristo fez por nós. Mas não é Cristo não está presente, né? Na ceia espiritualmente. E aquilo ali não nos nutre espiritualmente. Então, esse é o extremo oposto do que Roma fala. A gente não pode crer nem no primeiro, nem no segundo, né? Nem no que Roma fala, nem na ideia de que o batismo e ceia do Senhor são só ritos e símbolos, tá? Sem que haja neles ali uma graça que Deus nos concede, né? Pelo uso deles. Porque a gente sabe muito bem que Deus, ele, como nós vimos aqui, né? Ele usa o batismo e a ceia para nos fortalecer na graça, sim. Então, por exemplo, lá a questão da ceia, a primeira de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, vou ler aqui para os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então Paulo fala aqui que a ceia do Senhor, e aqui ele cita os elementos, pão e cálice, é a comunhão do sangue e do corpo de Cristo. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, Cristo está presente espiritualmente e nós usufruímos dessa presença espiritual. Nós temos comunhão com o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. Então, a ceia, ela não é apenas um rito, tá? Não é um rito apenas. A gente não pode crer que a ceia ela tem um poder inerente, nem podemos crer que os elementos da ceia, né, tanto o pão quanto o cálice, se tornam de fato carne e sangue de Cristo, mas a gente também não pode desprezar o fato de que quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos participando de uma comunhão, né, com o sangue e o corpo de Cristo, de uma maneira espiritual, tá? Não por um poder ou por uma graça inerente nesses elementos, mas pela operação e eficácia do Espírito Santo e pela bênção de Cristo sobre os sacramentos.